muita gente fazendo o óbvio, falando assim, eu vou comprar esse suporte porque aqui eu estou comprando um excelente suporte para o preço voltar a subir. O problema é que este suporte é uma construção para você acreditar que o mercado vai subir. E é justamente acreditando que o mercado vai subir é que o mercado vai te pescar. Então, quando a gente opera o arame farpado, né? Inclusive, nunca acredite em algum cabeça de bagre que fale que você tem que comprar aqui e vender aqui. Isso é coisa de vendedor de curso que não tem conhecimento, porque tu não sabe se, por exemplo, o preço vai voltar para cá ou não. Tu não sabe. O que tu sabe é quando o mercado voltar para cá, e se ele voltar para cá, quando ele sai fora do canal e ele entra dentro do canal de volta, você vai vender aqui. Você vende a reentrada do canal e não o topo do canal, tá? Então, se você vê o preço voltar para cá, para baixo do canal, você vende. Se ele ficar aqui em cima, você espera. Você espera para ver se ele vai se manter acima. Se ele se manter acima, você mantém a mão comprado, esperando mais altas renovação de máximo. Se ele, do jeito que eu acredito que vai acontecer, se ele subisse agora, até o final do mês de janeiro, subisse forte e ele perdesse os 108 mil dólares, eu ia shortar a maior parte das altcoins e poderia inclusive até shortar o próprio Bitcoin, tá? Para tentar pegar e para engolir junto as sardinhas, junto com outras baleias, né? Eu poderia fazer isso, poderia. Então, para quem está me perguntando, Augusto, vale a pena shortar? Não, agora não. Mas se ele fizer algum sinal de short, vale a pena shortar. Se ele fizer algum sinal de venda, vale a pena ficar dolarizado, tá? Bom, olhando então aqui a situação, tá? Eu vejo que nesse caixote lateral, nesse arame farpado, vamos dizer assim, eu tenho muito mais toques na porção inferior do que na porção superior. Vocês concordam comigo que se eu tenho muito mais toques na porção inferior do que na porção superior, eu entendo que eu tenho muito mais pessoas acreditando em alta? Porque se o preço volta para cá, ele volta a subir, o preço volta para cá, ele volta a subir, o preço volta para cá, ele volta a subir, Ou seja, eu tenho muito mais pessoas apostando em alta. Então, muito mais pessoas estão acreditando que o mercado é alta. Então, e o institucional sabe disso. Então, para ele conseguir furar esse buraco aqui, essa resistência, o que ele precisa fazer? Ele precisa atrair as pessoas pela ganância, fazê-las acreditar que o preço vai romper, e por isso que quando o preço perde o topo anterior e ele volta, é o sinal fatal de engolimento desses apostadores de alta. Então, toda vez que nós temos um arame farpado em que tem um lado que tem muito mais testes de suporte, significa que é um suporte que precisa de muito mais incentivo para a venda. E trazer incentivo para a venda, leia-se fazer as pessoas acreditar que o mercado vai voltar a subir. Então, por isso que eu, Augusto, não tenho problema nenhum em me dolarizar quando o mercado começar a subir aqui. Quando o mercado começar a subir aqui, vão ter mais pessoas me ironizando, mais pessoas me chamando de pau no cu, mais pessoas me hateando, não tem problema, vai subir, é o hater season. Só que é no hater season que eu gosto de vender. Por quê? Porque eu gosto de, enquanto as pessoas estão eufóricas e acreditando em alta, e acreditando que dessa vez é diferente, é ali que eu gosto de vender. Eu faço o que a minoria faz. Certo? Eu sempre penso além do que a grande maioria pensa. E por isso que eu estou sempre um passo à frente do que a maioria tem de resultado. Porque a maioria não tem resultado. Então todo mundo que está me falando que eu estou perdido, que eu estou mudando de opinião, que eu estou pessimista, são pessoas que não têm conhecimento nem um centésimo
nem 0,01% de conhecimento que eu tenho sobre este gráfico, sobre este mercado. Porque eu já caí em tantas armadilhas dessa que eu já consigo visualizar num zoom out muito maior do que outras pessoas conseguem ter a capacidade de enxergar. Elas enxergam a barra... O que as pessoas conseguem enxergar é o seguinte: Augusto, o mercado está subindo porque está tudo verde. Então você pega aqui, Augusto, o mercado está subindo. Logo você está errado, porque está nas últimas 24 horas o preço está tudo verde, ó, tá tudo verde, ó, tá tudo lindo, né? Augusto, eu concordo com você porque tá tudo vermelho, tá tudo vermelho. Não é no CoinMarketCap que você vê se você está certo ou não. O que você tem que entender é a movimentação que o mercado está fazendo. Você tem que pensar como um institucional. Você tem que parar de pensar como todo mundo, que acredita que agora o mercado é alta infinita ou queda infinita, tá? E entender como o comportamento da onda funciona. Então, por exemplo, se a gente só pegar os últimos dias e eu pegar isso daqui, a onda que o mercado quer fazer, só pegando os últimos dias, é esta daqui. Esta. O problema é o que vem depois disso daqui. Porque isso daqui é o que eu chamo de canto da sereia. A sereia está cantando. O que é a sereia? A sereia seria a baleia, tá? A baleia, ela está posicionada aqui. Ela quer fazer você acreditar, tá? Ela quer fazer você acreditar que aqui você vai se alimentar bem. Mas, na verdade, ela está te atraindo para ela te liquidar. Então, quando você tem muitos toques, significa que você tem muitas quantidades de pessoas apostando em alta. E tem muita especulação de pessoas acreditando em alta. Tem muita gente fazendo o óbvio, falando assim, eu vou comprar esse suporte porque aqui eu estou comprando um excelente suporte para o preço voltar a subir. O problema é que este suporte é uma construção para você acreditar que o mercado vai subir, e é justamente acreditando que o mercado vai subir é que o mercado vai te pescar. Certo? Basicamente é isso. E aí as altcoins, vamos lá, vamos responder mais um, vamos lá. Tu tá mais perdido que segue um tiroteio, vendeu quase tudo no último fundo. Eu vendi as altcoins, vendi 80%, 20% de Bitcoin. Tá? Para fazer o quê? Fazer caixa. E por que eu fiquei exposto a 80% ainda? Primeiro, eu não consigo dormir se eu ficar sem BTC. E segundo, se o Bitcoin já romper, porque eu não consigo prever o futuro. Pensa comigo. Se o preço fizer isso daqui e cair hoje, você vai voltar aqui dizendo que eu acertei. E que eu não vou estar perdido. Tá certo? Vendi os 20%, estou em caixa. Se o mercado fizer isso daqui e cair, eu acertei, certo? Certo. Só que se eu vir aqui, aí você vai dizer, mas você errou em vender aqui. Você errou em vender aqui. Pois é, só que eu não prevejo o futuro. Eu não sei se o preço vai subir primeiro ou se ele já vai cair. O que eu acho é, o mercado tem mais chance agora, olhando as últimas 48 horas, o mercado tende a subir. Beleza? Beleza. Aí é que tá. Quando o mercado voltar aqui para dentro, eu vendo mais 30% e fico somente 50% em BTC, vendo a 110 ou a 120, que seja, e depois perde a 108, né? Ou seja, eu vendo a 108 mil ou abaixo disso, 107, 106, 105, vendo a 107, 105 mil e vou recomprar em 72, 75. Então, o que eu quero dizer? Como eu não tenho como prever o que vai acontecer, eu não tenho como saber, por exemplo, se hoje a inflação vai sair de um jeito e que o preço vai fazer aqui, eu já tenho que estar com um pouco de caixa. Ou seja, à medida que o preço vai subindo, eu vou realizando mais lucro. Mais lucro. E as altcoins que eu tive forte prejuízo, como usual, eu tive que conter o sangramento, porque elas já entraram em bear market delas. Vocês entendem? Elas já entraram em bear market. Por exemplo,
Augusto, você vendeu errado. Quem disse que eu vendi errado? A usual, que eu tomei um couro, ela ainda segue sangrando. E eu aceitei prejuízo em 65, quando ela perdeu esse topo aqui. Então eu saí dela em 65, 68, eu vendi tudo. Eu vendi tudo. Por quê? Porque ela pode ficar sangrando ao infinito. Ela pode voltar em onda, mas ela vai tender a entrar em queda. Ou seja, altcoins eu tenho que conter o prejuízo. Eu não posso pagar para ver o quanto eu posso perder e continuar perdendo se eu segurar essa faca caindo. Se eu segurar essa faca caindo e ela continua caindo mais forte, eu vou ver um sangramento fodido. Mas, por exemplo, vamos pegar uma que fez recentemente uma captura de liquidez e inverteu para a tendência de baixa. A Sui. A Sui fez uma alta no domingo que eu shortei ela. A Sui fez essa alta no domingo e eu shortei ela no domingo de manhã. Aqui, ó, eu shortei ela nessa barra aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o movimento que ela fez foi um bull trap. Então você pega esse topo, você pega esse movimento e ele perdeu. Ele fez um bull trap. E aí eu shortei. Atualmente estou com $80 mil de lucro em Sui. Então, o que eu estou fazendo? Shortei a Sui para recuperar o prejuízo que eu tive com a usual. E já fechei a operação. Não vou continuar shortado na Sui. Por quê? Porque embora ela possa cair, eu vendi um bull trap de poucos dias somente para recuperar uma parte da grana pesada que eu perdi da usual. E depois eu vou explicar o motivo pelo qual a usual foi pro saco, tá?